Já alguma vez se perguntou por que razão alguns barcos parecem esvaziar a sua conta bancária no momento em que deixam a doca, enquanto outros mantêm o seu valor como um cofre? E se pudesse investir numa embarcação hoje e vendê-la 5 anos depois por quase o mesmo valor que pagou originalmente? Está cansado de ver o seu investimento, ganho com tanto esforço, afundar-se mais rápido do que uma âncora no mercado de usados? Analisamos os dados reais para identificar os modelos específicos que se recusam a perder valor, e os resultados podem surpreendê-lo. Estas são as embarcações que desafiam as curvas de depreciação padrão da indústria naval. Top 1. Yellowfin 24 Bay Boat. O Yellowfin 24 Bay Boat é uma embarcação premium que os pescadores de torneios e os guias profissionais de pesca costeira tratam como equipamento profissional essencial, com um preço de venda ao público recomendado, PVP, original a variar entre US$ 95 mil e US$ 120 mil. Este barco apresenta um valor de revenda há 5 anos entre US$ 72 mil e US$ 92 mil. Isto resulta numa notável taxa de retenção de 76% a 77%. O 24 Bay mantém o seu valor de forma tão eficaz porque a comunidade de proprietários é intensamente leal e recruta ativamente novos compradores através da exposição em torneios, conteúdos nas redes sociais e recomendações diretas de guias. Um barco que essencialmente se vende a si próprio através da sua própria comunidade de proprietários não precisa de depender de incentivos dos concessionários ou do marketing do fabricante para manter uma elevada procura. Quando um comprador de um Yellowfin usado entra no mercado, não está apenas a responder a um anúncio aleatório, está frequentemente a responder a um guia profissional que o convenceu de que esta é a melhor plataforma costeira disponível na água. Esta procura gerada pelo passa-na-palavra é a forma mais duradoura de procura em qualquer mercado. Ao construir uma vasta rede de defensores, o fabricante gera um interesse consistente por parte dos compradores a preços que permanecem incrivelmente estáveis ao longo do tempo. Top 2. Sportsman Heritage. O MyMSC 231. O Sportsman Heritage 231 apresenta um PVP original de US$ 85 mil a US$ 110 mil, com um valor de revenda há 5 anos que se mantém forte entre US$ 62 mil e US$ 82 mil. Isto equivale a uma taxa de retenção de 73% a 75%. O segredo para esta retenção de valor reside na construção em compósito com infusão a vácuo. Este processo produz um casco com um rácio de fibra de vidro para resina significativamente superior ao que qualquer processo de laminação manual ou de pistola de projeção pode possivelmente alcançar. O resultado é uma estrutura mais leve e mais forte que não contém absolutamente nenhuma madeira. O Heritage 231 mantém o seu valor porque este método de construção é objetivamente superior ao de muitos dos seus concorrentes. E o mercado de usados começou a reconhecer esta vantagem técnica. Além disso, o fabricante utiliza uma rede de concessionários intencionalmente pequena. Ao limitar a nova oferta, criam uma escassez natural no lado dos usados do mercado. Quando menos barcos novos entram no mercado a cada ano, o inventário de usados existente é absorvido muito mais rapidamente, o que permite que os preços se mantenham firmes, mesmo à medida que a embarcação envelhece. Top 3. Yamaha 195S Jet Boat. O barco a jato Yamaha 195, esse tem um PVP original de US$ 38 mil a US$ 42 mil e mantém um valor de revenda há 5 anos de US$ 25 mil a US$ 30 mil. Isto representa uma taxa de retenção de 66% a 71%, enquanto os barcos a jato maiores na indústria estão a perder valor a um ritmo alarmante. O 195, esse desafia a tendência do segmento devido ao seu custo de propriedade incrivelmente baixo. O 195, esse utiliza um sistema de propulsão a jato de 1,8 litros com custos de manutenção anuais que normalmente ficam abaixo dos US$ 500. Este custo de operação absurdamente baixo cria um ciclo de compradores recorrentes que frequentemente trocam o seu 195, esse mais antigo, por uma versão mais recente do mesmo modelo, gerando uma procura consistente no mercado de usados.
O seu tamanho mais reduzido também se traduz em prêmios de seguro mais baixos, custos de armazenamento mais baratos e um requisito de veículo de reboque que quase qualquer SUV padrão pode satisfazer. O 195S não mantém o seu valor por causa do prestígio. Mantém o valor porque representa a diversão mais barata por dólar disponível na água. E o entretenimento acessível nunca sai de moda. Top 4. Scout 215 XSF. O Scout 215X. Esse F tem um P. VP original de $82.000 a $105.000 e um valor de revenda a 5 anos de $62.000 a $80.000, conduzindo a uma taxa de retenção de 75% a 76%. O fabricante tomou a decisão crucial de eliminar a madeira de todos os cascos em 2001 e o mercado recompensou essa escolha com números de revenda que superam consistentemente os concorrentes de construção convencional. O 215X, esse F, é um modelo de consola dupla que combina com sucesso a pesca a sério e o uso familiar em geral. Esta versatilidade confere-lhe um leque de compradores muito mais amplo no mercado de usados em comparação com um barco puramente de consola central. Um barco que atrai tanto pescadores dedicados como famílias gera significativamente mais procura na revenda do que um barco direcionado apenas a um grupo específico. Mais procura leva a uma maior concorrência entre os compradores, o que resulta em preços mais altos e numa melhor retenção de valor. Embora a construção 100% em compósito sirva de base, é o layout híbrido crossover que empurra a taxa de retenção para cima do limiar dos 75%. Top 5. Tracker Pro Team 175TXW. O Tracker Pro Team 175TXW é um barco de pesca ao Achigan Base Boat em alumínio com um PVP original de $22.000 a $26.000. Após 5 anos, é normalmente revendido por $14.000 a $18.000, ostentando uma taxa de retenção de 64% a 69%. Para um barco com um preço inferior a $25.000, este nível de retenção é verdadeiramente notável. Estes barcos em alumínio mantêm o seu valor porque o leque de potenciais compradores nunca encolhe. A pesca ao Achigan representa o maior segmento de participação na navegação de recreio. E o Pro Team 175 serve como o principal ponto de entrada para equipamento capaz de competir em torneios. Haverá sempre pescadores que precisam de um barco neste nível de preço específico. O casco em alumínio é durável e não apodrece, enquanto o motor fora de borda está entre os mais amplamente assistidos na indústria. O simples volume destes barcos em circulação criou um ecossistema robusto para peças e assistência. Um modelo com 5 anos é frequentemente vendido poucos dias após ser anunciado, porque há consistentemente mais pescadores à procura destes barcos do que unidades disponíveis para venda. Top 6. Robalo R230 Center Console. O consola central Robalo R230 apresenta um preço de venda ao público original de $78.000 a $95.000 e um valor de revenda a 5 anos de $55.000 a $70.000. Isto resulta numa taxa de retenção de 71% a 74%. O fabricante utiliza longarinas em compósito preenchidas com espuma e um painel de polpa em compósito, o que elimina completamente o risco de apodrecimento da madeira, um fator que frequentemente destrói o valor de revenda de barcos de construção convencional. O R230 alia esta construção durável a uma motorização fora de borda fiável, que é a variável mais importante na retenção do valor de barcos usados. Os compradores modernos de barcos usados filtram as suas pesquisas com base em 2 critérios principais: motorização fora de borda e uma estrutura que não contenha madeira. O R230 preenche ambos os requisitos, mantendo um nível de preço que é $20.000 a $30.000 inferior ao de marcas com construção comparável. Este posicionamento estratégico de valor significa que o barco tem menos margem para cair de preço, porque o seu custo inicial nunca foi inflacionado por um prêmio de marca massivo em primeiro lugar. Top 7. Cobia 220 Center Console. O consola central Cobia 220 tem um PVP original de $68.000 a $82.000
e um valor de revenda há 5 anos de 48 mil dólares a 60 mil dólares, mantendo uma taxa de retenção de 71% a 73%. Estando em produção desde 1955, o 220cc representa o ponto de equilíbrio ideal onde a elevada qualidade de construção, a fiabilidade do motor fora de borda e uma garantia de casco transferível convergem. Esta garantia transferível é um impulsionador significativo da retenção de valor, porque o segundo comprador continua a usufruir do apoio do fabricante. Isto remove o prêmio de risco que frequentemente deprime o valor de revenda de marcas que não oferecem cobertura transferível. As classificações de satisfação do cliente e do fabricante situam-se consistentemente no top 5 para barcos de consola central. Embora a fiabilidade silenciosa possa nem sempre fazer as maiores manchetes, produz certamente números de revenda impressionantes. A combinação de uma reputação de longa data e um foco nas características que os compradores de usados mais valorizam garante que o 220 centímetros cúbicos permaneça uma embarcação muito procurada no mercado secundário. O padrão de dados em todas estas 7 embarcações é inegável. A elevada retenção é impulsionada por motores fora de borda fáceis de assistir, construção em compósito ou alumínio que elimina o apodrecimento da madeira e uma comunidade apaixonada de proprietários que cria uma procura orgânica. Estes fatores prevêem a retenção de valor com mais precisão do que qualquer nome de marca ou preço de tabela. Se quer garantir que o seu investimento se mantenha à tona, procure estas características. Se esta análise mudou a forma como olha para o valor das embarcações no seu porto, por favor subscreva e deixe um gosto no canal. Estamos constantemente a explorar os dados para descobrir as verdades que a indústria frequentemente tenta esconder. Junte-se a nós enquanto navegamos nas águas financeiras do futuro. O próximo tesouro de informações será revelado muito em breve.